Bom dia a todos. Hoje começamos com mais uma aula de transferência de calor. Vamos a continuar com análisis das superfícies estendidas. Hoje vamos tratar sobre a efetividade do uso de aletas e a eficiência do uso de aletas. São dois termos parecidos, mas que não são iguais. Também vamos a propor mais um método de resolução desses problemas que envolvem aletas. O método vai ser um método gráfico. Ontem, na aula passada, falamos sobre o método analítico e também vamos tratar sobre o cálculo de superfícies estendidas quando as aletas não têm uma seção transversal constante ou uniforme. Então, podemos pensar que entre maior comprimento possua uma aleta, pues maior é essa área superficial e como consequência então teríamos uma maior taxa de transferência de calor. Portanto, considerar uma aleta infinita vai dar os melhores valores de taxas de dissipação de calor. No entanto, e como podemos observar na figura que aparece nesse slide, as taxas de transferência de calor elas são altas quando temos um ΔT grande. À medida que esse ΔT diminui, pois as taxas de transferência de calor vão sendo bem menores. E como vimos na equação de aleta infinita, essa equação, essa inclinação dessa curva, né, é uma exponencial negativa. Portanto, temos uma primeira seção dessa curva onde temos altas taxas de transferência de calor e seguidamente as taxas de transferência de calor vão sendo muito menores. Também temos que lembrar que aletas extremadamente compridas representam, né, um desperdício de material, peso excessivo e tamanho da estrutura. Também o custo aumenta e os benefícios a partir de certo comprimento dela são muito poucos. E como vimos no exercício da aula passada, como foi demonstrado, o valor do comprimento para considerar uma aleta como uma aleta infinita é igual a 2,65 dividido m. Quer dizer que valores maior que 2,65 dividido m não se justifica um aumento do comprimento dessa aleta, porque as taxas de transferência de calor são muito baixas. Bom, a aleta ela representa em si uma resistência condutiva à transferência de calor. Por essa razão, não existe qualquer garantia de que a taxa de transferência de calor seja aumentada com o uso de aletas. Portanto, a determinação da efetividade de uma aleta determina se a inclusão de superfícies estendidas está sendo útil para dissipação de calor ou, ao contrário, está sendo prejudicial. Então, de aí que a equação da efetividade da aleta pode ser dada como a relação entre a taxa de transferência de calor numa aleta dividido a taxa de transferência de calor dessa superfície se não tivesse uma aleta. Então, essa equação vai ser igual a QA. Esse QA do numerador, ele depende do caso. Como o caso depende de se é uma aleta adiabática, é uma aleta de ponta isolada, é uma aleta infinita ou é uma aleta de temperatura conhecida. Já no denominador seria o calor transmitido dessa mesma superfície se não tivesse aleta. Que se não tivesse aleta, então o calor
nessa superfície seria H vezes área de seção transversal vezes θb, es decir, temperatura na base menos temperatura no infinito, considerando que não existe aleta. Então, dessa relação, dessa equação da efetividade, podemos tirar várias conclusões. A primeira, quando a efetividade da aleta é igual a 1, o que acontece? Que a adição de aletas na superfície não afeta a transferência de calor no absoluto. O que quer dizer isso? Que o calor conduzido hacia a aleta através da área da seção transversal indicada onde está colocada essa aleta é igual ao calor transferido desde a mesma área hacia o meio circundante. É decir, é o mesmo efeito ter aletas que não ter aleta. Portanto, valores de efetividade igual a 1 não se justifica o acréscimo de uma superfície estendida. Outro caso que podemos concluir quando a efetividade da aleta é menor que 1, indica que, na verdade, essa aleta está atuando como um meio isolante. Que quer dizer que ela é uma resistência às transferências de calor nessa superfície aí. Essa condição pode ser obtida se consideramos, por exemplo, aletas com espessuras muito grandes ou utilizamos aletas com materiais que tenham materiais de muito baixa condutividade térmica, por exemplo. E por último, valores de efetividade da aleta maiores que 1 significa ou indica que essas aletas estão fazendo que as taxas de transferência de calor sejam melhoradas, né? E, portanto, quanto maior sejam os valores de efetividade, mais se justifica a instalação dessas superfícies estendidas. Na bibliografia é achado que efetividade com valores maiores ou menores que ou igual a 2 raramente são justificados para a instalação de aletas. Então, se consideramos uma aleta infinita e substituímos a equação do calor, da taxa de transferência de calor na aleta, na equação da efetividade da aleta, né? A efetividade da aleta temos que é igual a taxa de transferência de calor na aleta dividido a taxa de transferência de calor se não existisse aleta. Se substituímos a equação da taxa de transferência de calor considerando uma aleta infinita, vamos ter essa equação ali que está, né? Seria K vezes P dividido H vezes área de seção transversal elevado a 1 meio, né? Ou também podemos falar que a aleta, nesse caso aí, é justificada quando K vezes P dividido H vezes área de seção transversal é maior que 4. Então, com essa equação que temos ali, podemos inferir alguns pontos, né? Por exemplo, o primeiro, a efetividade da aleta é melhorada pela seleção de um material com elevada condutividade térmica, né? Como vemos ali, quando temos maior condutividade térmica, se o material é melhor condutor de calor, então a efetividade da aleta tende a aumentar. Outro ponto que podemos inferir é que a efetividade da aleta é melhorada pelo aumento da razão. Se quanto maior seja o valor da razão entre o perímetro e a área de seção transversal, teremos maiores valores de efetividade da aleta. O que quer dizer isso? Que são úteis aletas finas com um pequeno espaçamento entre uma aleta e outra. Outro ponto que podemos inferir é o ponto 3, que fala que, segundo a equação, que o uso da aleta é justificado sobre condições nas quais o coeficiente convectivo seja pequeno. O que quer dizer isso? Que vamos ter uma maior necessidade de acrescentar superfície estendida na superfície se o fluido for um gás ao invés de um líquido, e
quando a transferência de calor na superfície ocorre por convecção natural. É o exemplo que estávamos falando, né? Por isso que, por exemplo, motores, o cilindro dos motores de baixa cilindrada utilizam aletas, e já motores de cilindradas maiores, que o arrefecimento é por água, eles não têm a necessidade de acrescentar aletas, porque o H para líquidos é muito maior que H para gases. Portanto, utilizar fluidos com elevados coeficientes de transferência de calor por convecção vai diminuir o valor de efetividade do uso das aletas. Por último, também podemos falar que a taxa máxima possível de transferência de calor na aleta é atingida quando M vezes L é igual a 2,66, né? Como foi demonstrado no exemplo que foi realizado aqui na aula, né? Assim, então, faz pouco sentido ter uma aleta maior que 2,65 dividido M. Outra medida de desempenho térmico de uma aleta é a fornecida pela eficiência da aleta. Podemos falar que a taxa máxima na qual uma aleta poderia dissipar energia é a taxa que existiria se toda a superfície da aleta estivesse na temperatura da base. Então, como podemos observar aí na figura do lado, temos a distribuição ideal de temperatura numa aleta e uma distribuição real. Essa distribuição ideal é dada quando o calor da aleta seria o máximo. Quer dizer que temos a maior variação de temperatura possível. Considerando que a área da aleta é constante e o coeficiente de transferência de calor por convecção é também constante, só podemos aumentar a taxa de transferência de calor na aleta quando essa variação de temperatura é máxima. Então, se em qualquer ponto dessa aleta temos um valor de temperatura igual à temperatura na base, esse calor dissipado por aleta, né, para convecção seria máximo. No entanto, existe uma distribuição de temperatura ao longo da aleta caracterizada por uma resistência condutiva que não é nula, né? Portanto, quanto maior seja esse valor de condutividade térmica desse material da aleta, mais essa distribuição da temperatura vai ser próxima à distribuição de temperatura de uma aleta ideal. Quanto menor seja o valor da resistência da condutividade térmica desse material da aleta, então a diferença da temperatura na base e a temperatura na ponta da aleta vai ser maior. Daí que a eficiência da aleta é a relação entre a taxa de transferência de calor real e a taxa de transferência de calor ideal. Essa taxa de transferência de calor ideal ou taxa de transferência de calor máxima seria calculada como o H vezes a área da aleta, que essa área da aleta vai ser dada como o perímetro vezes o comprimento da aleta, vezes θB, que θB, como tínhamos falado, é a temperatura na base menos temperatura infinito. E no numerador dessa equação da eficiência da aleta, pois seria a taxa de transferência de calor emitida para uma aleta, que também depende do caso. É decir, se é convectiva, se é adiabática, se é infinita ou se é temperatura, se a ponta da aleta tem uma temperatura especificada. Tanto a efetividade como a eficiência estão relacionadas com o desempenho da aleta, né? E note-se que se conhecemos o valor da efetividade de uma aleta, podemos também conhecer facilmente o valor da eficiência dessa aleta ou vice-versa. Como pode ser demonstrado nessa equação aí, né? Que chegamos ao valor que a efetividade de uma aleta é igual a área da aleta dividido a área da seção transversal dessa aleta, que multiplica a eficiência da aleta. É decir,
existe uma relação entre a efetividade da aleta e a eficiência. Se conhecemos uma desses dois termos e conhecemos o dimensionamento dessa aleta, pois então podemos conhecer a incógnita, né? Ou a efetividade ou a eficiência. Por exemplo, substituindo o taxa de transferência de calor na aleta em função do caso na equação de eficiência, podemos ter uma equação de eficiência para cada caso. Por exemplo, no primeiro caso que aparece aí nesse slide, considerando uma aleta com extremidade adiabática, né? O caso 2 que vimos lá, temos que a eficiência dessa aleta vai ser igual a que a m vezes tangente hiperbólica de m vezes L dividido H vezes P vezes L vezes θB. E isso vai ser igual a tangente hiperbólica de ML dividido ML. Lembrem que o caso 1 ele pode ser considerado igual ao caso 2 só substituindo LC, é decir, o comprimento corrigido, né, LC, igual L, né? Se consideramos esse caso que vimos na equação anterior, o valor de L igual a LC, pois aí estamos considerando o caso de uma aleta convectiva. Por último, para o caso 4, né, a eficiência dessa aleta ficaria como 1 dividido M vezes L. Bom, a partir de agora vamos falar também sobre as aletas que possuem uma seção transversal não uniforme, né, ou não constante, né? Assim que a área transversal dela não é uma constante. E, portanto, a equação diferencial dela não se cumpre igual que para uma aleta com seção transversal constante. Para estes casos, a equação diferencial da aleta unidimensional, né, regime estacionário, fica como está ali descrito por essa equação: d quadrado t dividido dr quadrado mais 1 sobre r dt sobre dr menos 2h kt, que multiplica t menos t infinito igual a zero. Então, vamos fazer uma operação semelhante ao que fizemos quando era uma aleta de seção transversal constante. Falamos que o valor de θ vai ser igual a t menos t infinito e vamos dar o valor de que m quadrado vai ser igual a 2 vezes h dividido k vezes t. Substituindo isso, chegamos à equação de d quadrado θ dividido dr quadrado mais 1 sobre r, que multiplica dθ sobre dr menos m quadrado θ igual a zero. Então, essa expressão é chamada de equação de Bessel modificada de ordem zero e sua solução geral tem essa forma aqui, né? θr igual a C1 I 0, que multiplica M vezes R, mais C2K0, que multiplica M vezes R. Onde I0 e K0 são funções de Bessel modificada. E no apêndice, no anexo B do Incropera, temos essas soluções da função de Bessel modificada de primeiro e segundo tipo, né, em função do x. Então, por exemplo, se a temperatura da base da aleta for especificada, é decir, θg1 igual a θb, né, e uma extremidade uma extremidade adiabática for suposta, né, de θ sobre dr para R2 igual a zero, né, se não tem troca de calor na ponta da aleta. Os valores de C1 e C2 da equação de Bessel podem ser determinados em função dessa distribuição de temperatura que aparece ali, nessa equação ali, né? Então, essa condição representa essa equação ali, né? E nas tabelas das funções de Bessel apresentadas no anexo B, podemos determinar valores de I0, K1, K0 e I1, né? Esses valores podem ser determinados na tabela no anexo B. Portanto, essa seria a equação de distribuição de temperatura. A equação da taxa de transferência de calor para esse caso seria essa que aparece ali embaixo. A taxa de transferência de calor na aleta é igual a 2π Kr1 T
teta BM, que multiplica a K1 veces MR1, I1 veces MR2 menos I1 veces MR1, K1 MR2 embaixo, K0 MR1, I1 MR2 mais I0 MR1, K1 MR2. Então, os valores de K1, I1 e K0 e I0 dependem do valor de x, né? Porque essas tabelas do anexo B, das funções de Bessel, estão representadas em função de x. E o que é x? O que está dentro de cada parêntese dessa constante. Se K1, o valor de x seria M R1. Então, com esse valor conhecendo esse valor de M R1, entramos na tabela e achamos o valor de K1. E assim sucessivamente para cada uma dessas outras constantes. Aqui é apresentada essa tabela das funções de Bessel modificadas, né, de primeiro e segundo tipo. Vocês veem que aí temos valores de os valores de I0, I1, K0 e K1 são em função de x, né? E x o que está dentro do parênteses. Vê que essa equação é exponencial, né? A exponencial de menos x vezes I0 igual x, né? Então substituímos esse valor que encontramos na tabela nessa equação aí e obtemos o valor de I0. É o que vamos fazer para obter o valor de I0, I1, K0 e K1, né? Depois vamos resolver um exercício com essa aplicação, aí vamos poder ver isso mais facilmente num exercício prático, né? Então, se substituímos na equação de eficiência o valor do calor para uma aleta adiabática, né? Que achamos a equação dela no slide anterior, podemos chegamos a um resultado, né? Que a eficiência da aleta para uma aleta adiabática seria igual a taxa de transferência de calor dessa aleta dividido H2pi R2 menos R1 quadrado θb, né? Que seria a taxa de transferência máxima de calor. E isso seria igual a essa equação grande que temos aí, né? 2R1 sobre M R2 menos R1 que multiplica K1 vezes MR1 e 1 MR2 menos I1 MR1 K1 MR2, todo eso dividido entre K0 MR1 y 1 MR2 mais I0 MR1 K1 MR2. Essa valor de eficiência ela também é útil para uma aleta convectiva desde que o raio de extremidade R2 seja substituído por o raio corrigido, né, na forma R2C, que seria R2 menos, mais T sobre 2, né, que T é a espessura dessa aleta, né? Então, considerando que a taxa de transferência de calor na aleta adiabática é igual a M maiúscula vezes a tangente hiperbólica de M minúscula vezes LC, né? E que a eficiência dessa aleta seria igual, então, a tangente hiperbólica de M minúscula vezes LC dividido M minúscula vezes LC, e considerando aletas onde a espessura T, né, é muito menor que o comprimento dela, então podemos substituir o perímetro por 2 vezes W. Então podemos calcular MLC igual a LC elevado a 2 terços, 3 meios, que multiplica a H dividido K vezes área do perfil da aleta, que pode ser substituído como LC vezes T, todo eso elevado a 1 medio, ¿no? Entonces sustituimos ese valor de MLC con esa expresión que está ahí en la ecuación de eficiencia para una aleta adiabática, que sería igual a tangente hiperbólica de MLC dividido MLC. Vamos a llegar a un gráfico de ese tipo así para diferentes configuraciones de aleta. ¿Sí? La eficiencia va entre 0 y 1 y LC iría entre 0 y infinito, ¿no? Entonces ese aquí sería un método gráfico, ¿no? Entonces llegamos a 3 perfis diferentes de aleta con curvas diferentes, ¿no? Entonces achamos ese valor do eixo X
que bate com a curva em função da aleta que estamos analisando, e aí calculamos o valor de eficiência. Com o valor de eficiência temos o valor de efetividade e temos também o valor da taxa de transferência de calor. Para aletas anulares de perfil retangular também temos um gráfico que nos permite determinar a eficiência, efetividade e taxa de transferência de calor em função desse gráfico ali, né? Aí temos várias curvas, né, que representam valores de eje 2C dividido eje 1 e no eixo X temos aquela expressão lá que vimos para o caso anterior. Então achamos o valor de eficiência com esse gráfico muito mais fácil que utilizar o método analítico que vimos anteriormente. Então aqui temos também uma tabela onde é possível determinar a eficiência da aleta em função do tipo da aleta, para aletas de seção transversal uniforme ou não uniforme, né? Que essa é a tabela 3.5 do Incropera, mas eu também acrescentei outros perfis de aletas de outros livros que eu achei, né? Por exemplo, o Sengel de transferência de calor também, que achei alguns perfis diferentes e acrescentei na tabela aqui. Então, como vocês podem observar nessa tabela, essas equações de eficiência são para determinar a eficiência no caso de aletas convectivas, né, com pontas convectivas. Olhem que aí na equação de eficiência o valor do comprimento seria o comprimento corrigido, né, LC, que aparece aí nas equações de eficiência. Podemos observar que esses dois primeiros casos ali temos uma aleta retangular com área de seção transversal constante e uma aleta de área de seção transversal não constante em forma triangular, né? E como o projeto da aleta geralmente é motivado por um desejo de minimizar a quantidade de material na aleta, né? E portanto os custos, né? Mantendo constante uma efetividade desse resfriamento, né? Por eso resulta vantajoso utilizar aletas triangulares que utilizan menos material y a efectividade mais ou menos próxima da efetividade de aletas retangulares, né? Tentamos aqui outras equações de eficiência para outros perfis de aleta que eu encontrei na literatura, né? Em função do perfil dessa aleta, né? En función del perfil de esa aleta tenemos ecuación de eficiencia de aleta, por tanto podemos achar el valor fácilmente, ¿no? El valor de efectividad y do calor también, ¿no? Taxa de transferencia de calor transmitido en esa aleta, ¿no? Aquí tenemos otra parte de esa tabela, ¿no? Con otros tipos de perfiles y las ecuaciones de eficiencia de aleta y algunas valores de área M, né? E que são representados em cada perfil, né? Então, pessoal, para concluir com essa aula, vamos a resolver em conjunto dois exemplos, né? Um de aleta de seção transversal uniforme e o outro de aleta de seção transversal não uniforme, né? Bom, o primeiro exercício como é apresentado aqui fala o seguinte: dois tubos de ferro de uma condutividade térmica 52 watt metro grau Celsius, de 4 metros de comprimento, 0.4 centímetros de espessura e 10 centímetros de diâmetro, que conduz vapor. Dentro do tubo está passando vapor de água. Estão conectados entre si por duas flanges de 1 centímetro de espessura cada, com um diâmetro de 20 centímetros, né? Como aparece aí na figura, né? O vapor flui no interior dos tubos a uma temperatura de 200 graus Celsius, com um coeficiente de transferência de calor de 180 watts metro quadrado grau Celsius.
no exterior a temperatura de 12 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor no exterior é de 25 watts metro quadrado grau Celsius. Bom, a primeira pergunta desse exemplo não tem nada a ver com aletas porque estamos desconsiderando as flanges, né? Que as flanges são consideradas como aletas, né? Bom, no primeiro caso é para determinar a temperatura média na superfície exterior do tubo se desconsideramos essa flange ali, né? Se só consideramos o tubo, essa flange não existe no primeiro caso. Aí vamos a determinar a temperatura externa desse tubo. No item B, pede, né, para determinar a eficiência da aleta, né, que são as flanges, são consideradas aletas, e a taxa de transferência de calor desde elas, né? Aí, como temos essa temperatura no exterior do tubo, que seria a temperatura na base dessas aletas, então aí vamos a determinar a eficiência da aleta e a taxa de transferência de calor desde a aleta para o exterior. Bom, então vamos a dar início à resolução do problema, né? Primeiramente, o item A, né, não pede para considerar as flanges, né, como aletas. Então vamos a desconsiderar as flanges e vamos a fazer o esquema das resistências térmicas, né? Nesse caso, as resistências térmicas fica como aparece ali, né, no esqueminha lá. Bom, no interior do tubo temos uma resistência térmica por convecção do vapor de água passando por dentro do tubo, é a primeira resistência térmica, até que vamos chamar essa de temperatura infinito 1, até T1, que seria a superfície interna do tubo. Desde a superfície interna do tubo até a superfície externa do tubo, temos uma resistência por condução, representada aí na esqueminha, na resistência do meio. E por último, desde a superfície externa do tubo até o ambiente, temos uma resistência por convecção, desde T2 até T infinito 2. Então, vamos calcular esses valores de cada uma dessas três resistências. Vamos chamar de eje I a resistência interna por convecção, eje con a resistência por conducção através da espessura desse tubo e a resistência interna de R0 como de convecção desde a superfície do tubo até o ambiente. Bom, podemos ir calculando as áreas, né? A área interna seria π d interna, o diâmetro interno do tubo, vezes o comprimento desse tubo. Substituindo, dá que a área interna é 1,73 metros quadrados. A área externa seria π d0 vezes o comprimento do tubo, que seria 1,88 metros quadrados. Substituindo a área interna na equação da resistência interna por convecção, nos dá que essa resistência interna é de 0,0032 graus Celsius dividido watts. A resistência por condução, como é uma superfície cilíndrica, né? Utilizamos as coordenadas radiais no sentido condução unidimensional no sentido do rádio, né? Estamos considerando aqui. Então, a resistência por condução fica como Ln de G2 sobre R1 dividido 2πk vezes L. Substituindo aí, temos todos esses valores, né? Então, substituindo, dá que a resistência por condução é igual a 0,00004 graus Celsius sobre watts. Por último, temos a resistência externa, que é por convecção. Substituindo, dá que a resistência externa é igual a 0,0213 graus Celsius sobre watts. Então, calculando a resistência totais, né, para substituir na equação de Fourier, temos que a resistência totais, que seria a somatória de cada uma delas, é igual a
a 0,245 graus Celsius sobre watts. Substituindo na equação de Fourier, temos que a diferença de temperatura T infinito 1 menos T infinito 2 dividido a somatória de todas essas resistências é a taxa de transferência de calor, que vai ser igual a 7.673 watts. Bom, se observamos, tem um valor que chama um pouco a atenção, que é a resistência por condução através do tubo, né? O baixo valor dessa resistência através do tubo, né? Então, o que permite altas taxas de transferência de calor através desse tubo. É um valor que vamos considerar mais para frente, porque mais para frente vamos fazer algumas considerações a partir dessa resistência por condução, devido ao baixo valor que ela possui, né? Se vocês veem as resistências totais, uma alta porcentagem dela é a resistência externa e a resistência interna, né? Essa resistência do tubo, né, possui uma baixa influência sobre o valor das resistências totais. Bom, agora vamos a fazer, utilizando a equação de Fourier, para o cálculo da temperatura em 2, né, na superfície externa do tubo. Vamos a considerar a resistência só externa, ou podemos considerar a condução interna também. Eu considerei só a resistência externa, fiz um balance aí com a última resistência, porque é mais fácil, né? Mais simples, mas também pode ser feito a partir das outras duas resistências, né? Então, substituindo isso na equação de Fourier, dá que a temperatura 2, a temperatura externa do tubo, é igual a 175,4 graus Celsius. Bom, o segundo que está pedindo esse problema é a eficiência da aleta e a taxa de transferência de calor a partir dela, né? Então, aqui podemos escolher vários métodos, né? Temos vários métodos que foram explicados até agora. Eu vou escolher o método gráfico, mas também pode ser selecionado o método analítico, ou podemos também selecionar a partir de o método que utiliza a tabela. Bom, como foi explicado, o método gráfico pede para determinar primeiramente o termo no eixo X, né? Então, isso que vamos fazer, vamos a determinar esse termo aí. Mas antes temos que ver qual é o gráfico que pertence a esse caso nosso aqui, né? Utilizamos essa figura aqui, que foi passada nessa aula. Aí, o primeiro que temos que fazer é dividir R2C entre R1. Aí, dividindo isso, dá 2,2. Então, vemos qual é o gráfico, né? Mais ou menos, a olho. Vemos qual é o ponto do gráfico onde se encontra a curva de 2,2, né? Então, aí determinamos esse termo ali do eixo X, né? Seria LC elevado a la 3,5 vezes a raiz de H dividido K vezes AP, né? Todas essas incógnitas são apresentadas aí a forma de cálculo dela, né? Então, é só substituir e chegamos ao valor de 0,322, né? Então, fazendo coincidir a linha de 2,2, né, junto com o valor do eixo X de 0,32 aproximadamente, achamos um valor de uma eficiência da aleta de 85%, né, aproximadamente. Então, agora, como temos o valor da eficiência dessa aleta, vamos a substituir na equação de eficiência para determinar a taxa de transferência de calor real, né? Bom, temos que a eficiência dessa aleta seria a taxa de transferência de calor real dividido a taxa de transferência de calor máxima, né?
A taxa de transferencia de calor máxima ela pode ser determinada igual a H vezes área da aleta. Essa área da aleta é determinada como 2π que multiplica R2 quadrado menos R1 quadrado, né? Uma secção dessa aleta. Essa área dá um valor de 0,597 metros quadrados, né? Já substituindo nela. E vezes a temperatura da base, que é a temperatura máxima, né? Menos a temperatura infinita, temperatura mínima, né? Então, temos que o calor da aleta é igual a eficiência da aleta vezes essa taxa de transferência de calor máxima a través da aleta. Então, só substituindo, nos dá um valor que a taxa de transferência de calor dessa aleta é de 208 watts. Bom, assim terminamos esse problema, né? Eu sugiro que tentem fazer pelo método da tabela e pelo método analítico também. E conferir se os valores estão próximos desse método aqui gráfico, né? Que é um pouco impreciso, porque precisa do olho, né? Para achar o valor da eficiência. Mas quero ver quais são a quais resultados vocês chegam fazendo pelos outros métodos. O segundo e último exercício que trouxemos para hoje é o exemplo 11, transferência de calor em aletas de seção transversal variável, né? Nesse caso vai ser um exemplo sobre uma aleta com seção transversal não uniforme. Bom, o exemplo fala o seguinte: aletas de alumínio em forma de pino de perfil parabólico com pontas truncadas são fixadas a uma parede plana com temperatura superficial de 200 graus Celsius. Cada aleta tem um comprimento de 20 milímetros e um diâmetro de base de 5 milímetros. As aletas estão expostas a uma temperatura circundante de 25 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor por convecção é de 50 watts metro quadrado Kelvin. Se a condutividade térmica das aletas é 240 watts metro Kelvin, determine a taxa de transferência de calor, a eficiência e a efetividade de cada aleta. Bom, esse texto, né, é representado na figura aí, na verdade é uma aleta só, né? Uma aleta em forma de pino com pontas truncadas ou arredondadas, né? Vamos considerar pontas arredondadas. Bom, para a resolução desse problema, vamos utilizar a forma da tabela. Se vocês veem, né, o último slide que apresenta as tabelas, que eu coloquei aqui nessa aula, é referente a essa aleta, uma aleta de espiga de perfil parabólico de ponta truncada, como aparece aqui, né? Onde M é igual a raiz de 4H sobre K vezes D, a área da aleta é dada por essa equação que está ali, e a eficiência da aleta é dada como 3 dividido 2 vezes M vezes L, que multiplica a I1 vezes 4mL dividido 3 sobre I0, que multiplica 4 vezes M vezes L dividido 3. Para essa resolução dessa eficiência, vamos a ter que utilizar aquelas tabelas das funções de Bessel modificadas, né, que aparecem no anexo B do Incropera, né? Então, o primeiro que temos que fazer para a resolução desse problema é calcular cada uma dessas constantes para esse tipo de aleta de tipo espiga de perfil parabólico com ponta truncada que achamos na tabela, né? Aí achamos o valor calculamos o valor de M da área da aleta e por último achamos o valor da eficiência da aleta. Então, a partir de aqui é só substituir em cada uma das equações e determinar os valores, né? Então, pegamos a equação de M, né, que seria igual a raiz de 4 vezes H sobre K sobre D, vezes D. Achamos o valor de 12,91 metros a la menos 1, né? Utilizando, então, a equação da área da aleta oferecida na tabela, a área da aleta seria igual a π vezes D elevado a la cuarta
dividido 96 veces L cuadrado, todo eso multiplicando 16 veces L sobre D al cuadrado más 1, todo eso a la 3 medio menos 1. Sustituyendo valores, hallamos una área de aleta igual a 2.106 veces 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces vamos a começar o cálculo da eficiência da aleta segundo a equação que achamos na tabela, né? Então, substituindo os valores, vamos chegar a essa equação que está aí embaixo, né? A eficiência da aleta é igual a 5,8095, que multiplica a I1, entre parênteses, 0.3443, dividido I0, y entre paréntesis 0.3443. Para determinar os valores de I1 e I0, temos que ir na tabela das funções de Bessel, que são apresentadas no anexo B do Incropera, e esse valor de 0.3443 é o valor de x da primeira coluna da tabela das funções de Bessel modificada, né? Então, vocês vão ver, quem está vendo essa tabela, que os valores de x vão aumentando, né? De 0, 0,2, 0,4, 0,6, assim, né? Então, temos que fazer uma pequena interpolação para achar o valor dessa constante, né? O valor nosso de x é 0,3443. Então está entre 0,2 e 0,4. E aí interpolamos e achamos o valor da coluna onde está presente o I0. Na segunda coluna vemos que a segunda coluna é exponencial negativa de x vezes I0 em x, né? Aí quando achamos o valor correspondente a essa equação de exponencial negativa, né? Substituímos pelo valor que achamos na interpolação, que no meu caso deu para I0 deu 0,7908, e aí isolando I0 achamos o valor de 1.1158. A mesma operação fazemos para a terceira coluna ali, né, que representa o valor de I1. Aí achamos, interpolamos. Na interpolação eu achei o valor de 0,1216. Isolando I1, achei o valor de 0.1716, né? Substituindo esses valores na equação da eficiência da aleta, obtive uma eficiência de uma aleta de 89,3%. Aqui, seguidamente, vamos a tentar achar o valor da taxa de transferência de calor através da aleta. Para isso, vamos utilizar a equação da eficiência da aleta como a equação que nos dá que a eficiência da aleta é igual a taxa de transferência de calor da aleta real sobre a taxa de transferência de calor da aleta máxima. Então, aí substituímos na equação, aí temos que, nesse caso, o único parâmetro que poderia trazer algum tipo de dúvida, eu acho que é a área, né? Nesse caso aqui, para achar a eficiência da área, a área selecionada seria a área que aparece na tabela, es decir, a área da aleta, né? En toda a superfície da aleta externa. E essa área foi a que calculamos no começo, né? O valor deu foi 2.106 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Bom, substituindo tudo isso na equação da taxa de transferência de calor para a aleta, deu um valor de 1.65 watts. Seguidamente, vamos para o cálculo da efetividade dessa aleta, né? Veja que a única diferença entre o cálculo da efetividade e da eficiência
é essa área ali, né? Uma é a área da aleta superficial e a outra é a área da secção transversal da aleta. No caso da efetividade, essa área da secção transversal vamos a tomar como a área transversal desse pino é um círculo, pues vai ser a área do círculo. E qual vai ser o diâmetro que vamos a tomar? Vamos a tomar o diâmetro da base. Então, calculamos a área da secção transversal como pi d quadrado sobre 4, achamos o valor de 1,96 vezes 10 a la menos 5 metros quadrados. Substituindo tudo isso na equação da efetividade, chegamos a um valor de efetividade de 9,6. E o que quer dizer isso? Se podemos fazer um breve comentário que com o incremento de essa superfície estendida nessa parede, né, vamos a conseguir quase 10 vezes a taxa de transferência de calor do que teríamos sem a adição da aleta. Bom, e até aqui a aula de hoje. Na próxima aula vamos a ver a eficiência global da superfície que caracteriza um conjunto de aletas. Até agora calculamos para uma aleta, mas na prática são utilizadas conjuntos de aletas para acrescentar na superfície onde queremos que aumentar as taxas de transferência de calor. Então vamos a estudar o cálculo, né, da taxa de transferência de calor, a eficiência e da efetividade para um conjunto de aletas. Também vamos a estudar sobre taxa de condução de calor adimensionais entre uma superfície e um entorno. E vamos, por último, a estudar a condução de calor bidimensional em regime estacionário. Para isso vamos a estudar, a utilizar equações de diferença finita com o método da rede nodal, né? Bom, até aqui agradeço a todos por estar acompanhando as aulas, né, dessa forma aqui, e até a próxima aula. Tchau.